Eu, nos últimos dias, tenho ouvido falar muito sobre a impossibilidade que tem a Dilma Rousseff de construir um pacto político, né? Ela até há pouco tempo estava rejeitando qualquer tipo de pacto político. Só começou a pensar nisso agora porque está prestes a ser cassada. Mas também tenho ouvido falar que o próprio vice-presidente Michel Temer teria dificuldade de fechar um pacto político, né? Estou aqui com o jornal Gazeta Mercantil desse final de semana aqui e acabei de ler um artigo do Fernando Abruzzo exatamente dizendo isso, que o Temer teria muita dificuldade de fechar um pacto político, né? Então, ele acha que esse pessoal, quando vem com essa conversa, me dá a impressão seguinte, de que eles querem que fique como está. Todas as vezes que eu ouço essa gente falando, como vi, por exemplo, o Marco Aurélio Mello e o Ricardo Lewandowski, altas horas da noite, nesta quinta-feira, lá no Supremo Tribunal Federal, defendendo o governo, obliquamente, né? Obliquamente, me dá a impressão de que eles querem que fique como está, desse jeito que está. Olha, senhores, sinceramente, eu estava olhando agora há pouco uma pesquisa que eu recebi do Instituto Amostra, da Margaret Sauer, que ela fez aqui em 68 municípios, entrevistando 1.200 pessoas essa semana, sobre a questão do impeachment, justamente, e ali 62% dos gaúchos são favoráveis ao impeachment imediato da Dilma. Ou ali 20% contra, o resto ficou indiferente, né? Essas pessoas que ainda teimam, se aferram em defender o governo, às vezes a gente tem dificuldade até de entender por que elas estão fazendo isso, porque você veja que agora, nessa sexta-feira, jorraram pilhas de informações devastadoras sobre roubalheira do PT, roubalheira do governo, roubalheira de gente ligada a Dilma. Já abrimos de manhã aí com a informação de que o Antônio Azevedo Antunes, uma das maiores empreiteiras aqui do Brasil, da Andrade Gutierrez, ele detalhou ali de que modo estava dando dinheiro para a campanha da Dilma em 2014, portanto há 2 anos apenas. Ele detalha isso tudo ali, dinheiro tudo roubado da Petrobras. Ele mesmo diz isso. Foram um dos casos, eu só vou falar para vocês aqui um dos casos, Antônio Azevedo Antunes, da Andrade Gutierrez, sexta-feira, de manhã, delação feita no âmbito da Lava Jato, ele dizendo: eu paguei 10 milhões de reais para o Instituto Vox Populi para que ele realizasse pesquisas qualitativas para a campanha da Dilma em 2014. Esse dinheiro era um dinheiro sujo, era um dinheiro que eu cobrei a mais nos contratos da Petrobras e da Eletrobras, e que paguei a Vox Populi para entregar ao PT, e o PT não declarou para ninguém, não falou para ninguém a respeito dessas pesquisas qualitativas. Ora, pesquisa qualitativa é alguma coisa assim muito cara, porque não se trata dessas pesquisas eleitorais que são feitas todas as semanas aí. Uma pesquisa qualitativa, ela exige um grau de profundidade enorme, inclusive o que alguns institutos chamam de sala dos espelhos, bota ali uma porção de pessoas representando segmentos diversos da sociedade, por renda, por localização onde mora, por idade, por grau de escolarização, e ali se pesquisa centenas de coisas, né? Essas pesquisas do Vox Populi chegavam ao ponto de ir nos estádios de futebol para fazer pesquisas qualitativas com as pessoas que estavam ali. E em função dessas pesquisas qualitativas é que os candidatos acabam se postando em relação a um ou outro tema, coisa que não pode fazer quem não tem dinheiro para uma pesquisa qualitativa. A Dilma teve. Essa Andrade Gutierrez pagou aí para o Vox Populi 10 milhões, e agora se compreende por que essa Vox Populi defende tanto esse governo. E por que o seu diretor, o Marco Coimbra, é um dos colunistas da Carta Capital, do Mino Carta. Isso nessa sexta-feira, só para começar, né? E de tarde, essa bandalheira toda ali, com esse Benê, esse empresário lá de Minas Gerais, cupincha do governador Fernando Pimentel, que alugou na campanha de 2010
o próprio comitê onde se instalou a campanha da Dilma lá sob o comando do Fernando Pimentel, que agora é governador de Minas, que aliás essa semana foi indiciado pela Polícia Federal como um vagabundo, como um ladrão. E esse Benin então foi preso nessa sexta-feira pela Polícia Federal. E todos os dias tem coisa como essa. Está lá um monte de dirigentes do PT nacional presos em Curitiba, o ex-presidente dos fundadores, Zé Dirceu, o ex-tesoureiro nacional, o Vacari. O Lula já foi chamado para depor coercitivamente, as denúncias são todos os dias devastadoras contra o PT, contra a Dilma, e eu ainda me admiro como é que tem ainda 20% de pessoas que ficam defendendo essa senhora e esse governo. Como é que pode, não estão ouvindo essas coisas, não veem isso aí? Olha, senhores, não é a oposição que está fazendo isso. São instituições republicanas, é o Ministério Público Federal, é a Polícia Federal, é a Justiça Federal. São ali comandados por funcionários de carreira do governo federal, das diversas instâncias do governo federal. Não tem nada a ver aí com o PSDB, nem DEM, nem nada não. São as instituições da República que estão dizendo isso aí é uma organização criminosa, que roubou continuamente dinheiro público para corromper eleitores e parlamentares com o objetivo de se manter indefinidamente no poder e também para enriquecer para si mesmos. E ainda tem gente que não entende isso. E ainda tem gente capaz de ficar fazendo discursos incendiários. Ora, senhores, cá para nós. Bom, para completar, vou voltar à questão do pacto que eu havia falado ainda há pouco. Então, a questão do Temer. Ora, primeiro é o seguinte, qualquer coisa é melhor do que esse governo que está aí. Para começar, qualquer coisa. Tem que tirar isso daí. Né? Em segundo lugar, o vice-presidente Michel Temer, ao que eu saiba até agora, ele não foi indiciado por ninguém por roubalheira nenhuma, e ele não está sendo processado nem é réu em coisa nenhuma, nem está sendo... Ninguém está dizendo que daqui a pouco vai acontecer isso aí, por nada. Então, o que há? Além disso, é um homem experimentado na política. Tem décadas de política, né? Já pertenceu ao executivo, ao governo do estado de São Paulo, e é uma pessoa experimentada, tem cultura, sabe pronunciar uma frase com começo, meio e fim, tem um discurso claro, é meio gongórico para o meu gosto, mas é um homem culto, vamos reconhecer, afinal de contas, né? E o que é quanto à honestidade dele? Por enquanto eu não estou vendo nada. E essa operação Lava Jato já tem mais de 2 anos, aí está para terminar agora em dezembro, segundo o Sérgio Moro, né? Então, consertar pacto? Se alguém tem condições de consertar pacto, é o presidente que virá exatamente em função de uma aplastante maioria de 2/3 que não querem mais saber da Dilma e que querem uma nova situação. Eu imagino que esses 2/3 dos deputados, que é muito mais do que 50%, mais um, já constitui por si só um pacto de governabilidade. Ou vocês querem mais do que isso? Achar que o PT deve fazer parte desse pacto é muita coisa. Eu acho que ele não deve fazer parte de coisa nenhuma. Eu acho que esse partido tem que ser dissolvido e os seus dirigentes devem ser presos. Eu não gostaria que, num governo em que eu apoio, eles fizessem parte dele, porque eu não quero saber de organização criminosa do meu lado. Eu acho que ninguém quer. De modo que é o seguinte, mesmo quando eles vêm com esse arreganho aí, de que, olha, nós vamos invadir tudo, nós vamos... O Boulos, aquele do Movimento Sem Teto de São Paulo, diz, o Stélio também disse, o Temer vai ver só o que é bom, nós vamos incendiar esse país. Aliás, o Lula já disse isso aí também. Olha, para quem pretende incendiar esse país, para isso existe lei. Eu espero que o novo governo aplique a lei e que as pessoas façam valer o primado da lei e da ordem, como fez, por exemplo, nessa sexta-feira o deputado Possobon, aqui do PSDB do Rio Grande do Sul, que denunciou criminalmente o presidente do PT aqui do Rio Grande do Sul, que está pregando aí invasão de tudo que é propriedade, aí caso a Dilma perca na Câmara dos Deputados. Isso é fazer apologia do crime, isso é crime, senhores. Vá denunciar, como ele fez, inclusive o Possobon, ao Ministério Público Federal, para que ele entre em ação.
né? Vá fazer uma queixa-crime que ele fez, até um boletim de ocorrência na polícia. Olha, ou esse pessoal anda dentro da linha e do que manda a lei, ou simplesmente tem que ser, com essa gente vai ter que ter, a partir de agora, é o seguinte, é tolerância zero. O que nós não podemos permitir aqui no Brasil, de modo nenhum, com o novo governo, é que a liberdade seja usada e que continue sendo usada para acabar com a liberdade. É isso que tem que mudar aqui no Brasil. Agora, que esse governo vai ser melhor do que o que nós temos agora, isso não tenha dúvida, porque ele vai de cara acabar com a crise política. O PT quer reganhar enquanto quiser, porque não vai levar, vai ter que cumprir a lei. Então, de cara, por quê? Porque vai ter 2/3 da Câmara dos Deputados e 2/3 do Senado Federal. É um pacto por si só, já diz, devolve totalmente a governabilidade ao governo, acaba com a crise política. E do ponto de vista da crise econômica, ora, senhores, a confiança que o novo governo já vai passar para investidores e para as pessoas, já de cara estabiliza essa crise, abre um horizonte. E além disso, governo nenhum vai poder assumir sem que possa voltar para os fundamentos do plano real. Né? E com isso nós vamos ter pelo menos um horizonte pela frente aí para mudar esse quadro de estagnação em que nos encontramos. E do ponto de vista social, que essa imoralidade que o PT, o governo da Dilma, tentou implantar aqui no Brasil, isso aí, senhores, cumpra-se a lei. É isso aí que tem que fazer. Eu vou voltar aqui a falar com vocês no sábado e vou voltar no domingo. Por quê? Porque o momento exige, né? E domingo vocês já sabem, hein? Rua, pessoal. Todo mundo pra rua. Aqui em Porto Alegre eu vou estar lá no Parcão. Espero encontrar vocês por lá também. Os que forem aqui de Porto Alegre, os outros que saiam nas suas cidades, cada um domingo, para fazer esse esforço cívico aí, para que a Câmara dos Deputados seja cumprimentada pelo que vai fazer, porque vai fazer. Aliás, preocupações com segurança para domingo aqui na capital do país. Eu estava conversando com um gerente de um shopping, ele me disse que na última manifestação, o pessoal do MST queria entrar no shopping levando bandeiras vermelhas, as bandeiras foram apreendidas pela segurança do shopping e não foram devolvidas porque descobriram lâminas de faca na ponta dos paus das bandeiras. Aliás, ontem, a Polícia Militar do Distrito Federal retirou a Força Nacional que, sob as ordens do Ministério da Justiça, custodiava, dava segurança ao MST que ocupava o Teatro Nacional. As proximidades, os sanitários, estavam um horror dentro do Teatro Nacional. O ministro da Justiça ficou furioso, disse que vai ter violência, que o governo local tem que afastar as multidões, que tem que interditar a esplanada dos ministérios, que assim como está é uma aposta no caos. A Confederação Nacional da Agricultura cancelou caravanas que iriam para Brasília para evitar ataques do MST. A Agência Brasileira de Inteligência confirma a autenticidade das ameaças do Estado Islâmico ao Brasil. Um suposto integrante do Estado Islâmico postou no Twitter a seguinte mensagem, abre aspas, Brasil, vocês são nosso próximo alvo, fecha aspas. Essa mensagem foi postada pelo francês Maxime Rouchat. O diretor do Departamento de Contra-Terrorismo da ABIN, Luiz Alberto Salaberry, confirma as suspeitas. Conhecido como Carrasco, o francês é suspeito de ser um dos terroristas que aparecem em vídeos que exibem a decapitação de pessoas sequestradas ou feitas prisioneiras pelo grupo terrorista, sobretudo soldados sírios.